Uma surpresa melhor que a outra, né? Bom, seguindo a nossa programação, vamos ouvir agora mais uma carismática trabalhadora do Seja Barra. Terapeuta com grande conhecimento sobre a vida e a obra de Joana de Ângeles, grande motivadora dos nossos jovens lá no Seja Barra, onde realiza um importante trabalho de divulgação também da série psicológica de Veneranda Joana de Ângeles. Ela vem nos falar agora sobre o tema A Busca de Si Mesmo. Aguardamos com ansiedade as valorosas orientações da trabalhadora do Seja Barra, Cristiane Niero. Aplausos para a nossa conferencista. Tem que ficar bem aqui no centro. Eu não vou conseguir, não. Lógico, comprei um macacão novo, vou falar aqui atrás. Tá maluco? Boa tarde a todos. Vamos lá, gente. Gostoso, né? Esse domingo cheio de palestras, cheio de... Enfim, né? Cheio de informações que podem fazer a gente refletir de uma outra maneira, né? Trazer para a gente um outro tipo de conhecimento, alguma coisa que pode ser trabalhada dentro de nós. E esse é o nosso tema, é a busca do si mesmo. E falar sobre buscar si mesmo para quem acho que não conhece os termos da psicologia que Joana usa, parece que é até uma redundância, né? Como é que eu vou buscar a mim mesmo se eu sou eu? E aí é exatamente isso que a gente coloca, né? Numa era de transição planetária, como a gente tem falado, que é o tema do nosso congresso, a transição planetária que a gente está falando, ela acontece dentro de nós. Né? Se a gente parar para pensar que a sociedade, o mundo que a gente vive, é o conjunto de indivíduos que faz aquele mundo, a transformação não começa fora, ela começa dentro. E é exatamente sobre essa transformação interior que nós vamos falar. Então, o que Joana de Ângeles traz para a gente, que é muito importante da gente saber esse processo, né? E por que, talvez, Joana, né? Eu costumo falar que Joana, ela é fofa até a página 2. Porque quem gosta de ler Joana sabe que quando a gente lê é um puxão de orelha a cada folha, né? E ela diz o seguinte para a gente, e é exatamente isso aqui que é o si mesmo que a gente está falando. Todos nós temos uma noção muito parca do que somos. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. O nome que vocês têm, quem escolheu? Não foram vocês, né? Porque se algum neném nasce na maternidade falando, tudo bom, querida? Meu nome queria que fosse Joelma. Né? Se fosse meu filho, eu enterraria. Falei, Deus do céu, né? Mas, enfim, a gente não escolhe nem o nosso nome. Aquilo que nos nomeia, a gente aprendeu de fora para dentro. E é assim que nós vamos formando a nossa noção de personalidade, que é o que eu sou e o que eu não sou. Nós vamos formando através das nossas experiências. Nós vamos olhando, muitas vezes, para milhões de ideais que nós temos aqui que seguir, porque quando a gente nasce, né, numa cultura, numa determinada época, já existem aqui, né, milhões de conceitos vigentes e que a gente tem que alcançar de alguma forma. Nós somos ocidentais. Ocidentais buscam poder, buscam prestígio, buscam domínio, buscam conhecimento, buscam ciência, buscam sucesso. E mesmo que você não busque nada disso, ou que isso não faça um sentido para você hoje, isso incomoda a nossa vida. Quantos de nós, e aí o Nelson falou que eu trabalho com jovem, e é verdade, quantos jovens chegam, às vezes, aos seus 25 anos, estão numa faculdade, terminando e falam, mas eu não sei o que eu quero fazer. Quantos de nós já mudou de profissão? Quantos de nós já não se sentiu velho para alguma coisa? Ou preocupado, né? Quantos de nós, muitas vezes, não temos os nossos problemas, não adoecemos por conta de coisas que nós não conseguimos? E que ideais são esses que nós estamos tentando alcançar? Então, o que Joana traz para a gente, que eu acho fantástico da gente colocar aqui? Isso não é só Joana, né? Isso é o Espiritismo. Quando ele fala que nós somos espíritos, o que é ser espírito?
É engraçado a gente pensar nisso, porque a gente fala assim, ser espírito é ter vida após a morte, né? É você não, enfim, não, é você morrer e não acabar. Não, não é isso. A palavra espírito, ela vem do pneuma, do grego, que significa ar. Então, vamos fazer uma reflexão. Se você é espírito, e espírito é como o ar, você simplesmente é. Como assim simplesmente é? Aquilo que você é não pode ser definido muitas vezes pelo seu corpo, não pode ser definido pelas suas palavras. Você é. E essa sabedoria do ser, só você tem. Só que como nós somos herdeiros de Deus, e é isso que a Joana chama de si mesmo, tá? Nós trazemos dentro da gente esse Deus interior, essa herança, que é o que a Joana vai chamar de self, o seu verdadeiro eu. Vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. É como se Deus criasse os seus filhos e dentro deles Ele colocasse um pedacinho dele. Nós não somos uma doutrina panteísta, então se a gente juntar todos os pedacinhos, não dá o tamanho de Deus. Deus é infinito. Mas a gente traz Ele dentro de nós, igual o DNA dos nossos pais que a gente traz no nosso corpo, né? Que são as informações que a gente tem, né? Do nosso fenótipo, genótipo. Você traz isso de Deus. E quais são as características de Deus? Porque se você traz elas dentro de você, você tem que ter. E aí que tá. Joana diz pra gente que é tudo. Tudo que existe, de que a gente julga de bom, de ruim. Todas as emoções, todas as qualidades, todos os instintos, é tudo. Nós somos o todo. Nós somos reflexo dele. Se eu olho aqui para fora e eu vejo a Deus, e eu percebo que Deus tem, né, ao mesmo tempo ele é misericordioso, né, perdoa sempre, ao mesmo tempo ele é justo, não deixa passar nada. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando de qualidades opostas. Se a gente olhar para o nosso planeta Terra, e a gente pode fazer esse exercício aqui agora, a gente sai aqui do planeta e olha ele de cima. Para a Terra, é dia ou noite? É dia e noite, ao mesmo tempo. Não pode existir dia sem noite ou noite sem dia. A luz que nos ilumina agora é um polo positivo e um negativo. São os opostos mais uma vez. Então nós temos dentro de nós o oposto de tudo. Aquilo que a gente acha que é bom e que a gente tem, ótimo, você já pode ter reconhecido. E aquilo que a gente acha que é de negativo na gente, e que a gente muitas vezes vê no outro, que é mais fácil, né? Ver no outro, quando a gente aponta um dedo, 3 apontam para a gente, porque a gente também tem. E isso é Deus. Deus é o todo, é tudo. Tudo que existe vem dele. Então nós trazemos dentro de nós essa herança, que Joana, através da psicologia junguiana, vai cunhar, né, esse ser divino que nós temos dentro de nós, ela vai chamar de self. Daí a busca por si mesmo. Daí a gente começa a entender que nesse processo de transição planetária, né, aqui nós dizemos que estamos buscando a Deus, esse Deus já existe dentro de nós. E dentro de nós, essas qualidades, elas existem complementares, as duas. E para o self, para Deus, elas são neutras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente pensa em qualidades opostas, agressividade e docilidade, certo? Muitas pessoas não acham que elas são agressivas. Muitas pessoas têm a síndrome do ursinho carinhoso. Sabe aquela pessoa que fala assim? Quem riu, já tenho certeza que tem vontade de falar a cara de alguém no asfalto que fala assim, né? Ó, demônio, né? E a pessoa fala assim, ela não muda o tom da voz dela. Ela é assim. Parece que ela é fofa. Mas ela consegue, com essa vozinha graciosa, pedir coisas extremamente dolorosas pra gente. Do tipo, você quer terminar um relacionamento, a pessoa vira pra você e fala assim: não me deixa, por favor. Sem você, eu não sou ninguém. Isso dói, né? Você fala, nossa, né? Ela tira o direito do outro de poder querer. E a gente, né, muitas vezes não reconhece, às vezes, a nossa agressividade, ou só nos reconhecemos agressivos, né? Aquelas pessoas que são, né, mais enérgicas, mais impulsivas, enfim. E, na verdade, a gente tem as duas coisas e as duas coisas ao mesmo tempo. E é difícil de enxergar isso. Então, a gente separa, a gente vê ou uma coisa ou outra coisa. Mas nós temos que aprender a ter as duas ao mesmo tempo. Porque quanto mais você quiser fugir de uma qualidade que está em Deus e que está dentro de você, mais cansado você vai ficar. É impossível disso acontecer.
Ai, Cristiane, mas Deus é agressivo? Meu anjo, vamos pensar aqui comigo? Quem é que comanda uma tsunami? É você? Alguém já viu tsunami suave? Ela vem suave, tranquila, afogando as criancinhas, afoga os idosos. Vai, suave, de boa. Alguém já viu isso? É agressivo. Então a gente tem essas qualidades dentro de nós. E é saber usar. O ocidental, como não sabe usar agressividade, faz guerra. Faz guerra, somatiza, enfim. A gente precisa aprender a trabalhar esse todo dentro de nós. E esse todo é Deus. E muitas vezes a gente faz uma ideia de Deus completamente equivocada. Não só de Deus, mas como dos homens sábios, iluminados que passaram por aqui. A gente acha, por exemplo, que Jesus nunca sentiu raiva. Que Jesus nunca não ficou triste. Não, ele compreendia tudo, porque Jesus é outra coisa. E eu acho engraçado a gente ter Jesus como exemplo e dizer que ele é outra coisa. Significa que eu não posso me comparar ao meu próprio exemplo. Eu não posso ter, né, ali enfim, um caminho a seguir. Então, quando a gente para pensar, a nossa ideia de homens santos, ou homens iluminados, ou pessoas evoluídas, ou pessoas boas, é uma ideia muito esquizofrênica. Porque é uma ideia parcial. É uma ideia onde a gente olha para essas coisas que a gente julga boas, tá? E diz assim, é isso. O oriental, por exemplo, ele não valoriza tanto o poder quanto nós valorizamos. Eles valorizam mais o que a gente chama de amor, laços afetivos, né? Eles têm uma preocupação ali com você, né? com um laço, com a família, né? A Índia, por exemplo, isso é tão preocupante lá, que você vê que a ciência, muitas vezes, a ciência, né? Você vê fome, você vê uma situação, né, de pobreza lá, muito grande. E aqui a gente tem, né, não que não exista pobreza, não estou falando isso, mas estou comparando a cabeça do ocidental com a cabeça do oriental e mostrando como os valores são diferentes. Então, para a gente poder entender mais ou menos como é que funciona o nosso sofrimento, funciona assim. Então, vou contar uma história para vocês, para a gente poder pensar. As formigas, elas só enxergam duas dimensões, tá? Que é o comprimento, né, e a largura. Elas não enxergam a altura. A altura é uma dimensão tão extraordinária para a formiga que ela não consegue ver. Então, isso significa que, se tiverem várias formiguinhas andando aqui, e eu pegar o meu dedo e tirar uma formiguinha dali, do bando, as formigas não vão ver meu dedo entrar, elas simplesmente vão perceber que a formiga que estava ali desapareceu. Né? Eu fico imaginando a reação delas, né? Imagina só, você está aqui com as suas amigas, daqui a pouco alguém é abduzido. Né? Imagina as formigas. Ah, Francesca, onde estás? Né? Francesca é o nome da formiga que a gente chamou de abduzida. Tá? Pegamos ela e abduzimos. Né? Essa formiga vai ter uma experiência mística, porque nós, para a formiga, nós que somos mais evoluídos, nós olhamos para aquelas formigas, né? E a gente tem uma visão muito mais ampla do que é a vida delas. E a pergunta aqui para a gente é, vamos continuar olhando para as formigas. Qual o objetivo da vida de uma formiga? Eu gosto que quando eu pergunto isso, as pessoas falam assim, é ir para o formigueiro, trabalhar, como se a formiga soubesse disso. Né? O objetivo da vida de uma formiga, gente, é ser formiga e só. Né? Ser formiga só e basta. Fazer coisas de formiga, viver como uma formiga. Se as formigas, e as formigas fazem isso, fazem. Por quê? Porque elas não pensam. A gente pensa. A gente é ser humano e pensa assim, o que será que é ser um ser humano ou um bom ser humano? E aí a gente começa a ficar meio esquizoide. Por quê? Porque se a formiga pensasse no que é ser formiga, vamos imaginar que uma formiga ache que uma boa formiga é uma formiga que late, né? Se a formiga começasse a latir, ela ia ser formiga ou ela ia ser cachorro? É uma pergunta. Vocês podem falar comigo, gente. Né? Vocês podem falar, eu gosto de troca. Ela não ia ser nem formiga e nem cachorro. Alguém já viu formiga que late? Nós somos assim. A gente olha para os ideais de pessoas evoluídas e fala assim, que são humanas, tá? E que fazem tudo aquilo que um humano tem que realizar. Então, no nosso self, que é a nossa origem divina, está contido dentro dele todo o nosso potencial da natureza humana.
E na natureza humana existem os opostos, tá? Mas a gente, pensando no que é ser um ser humano maravilhoso, olhamos para esse mundo, julgamos aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo que eu acho mais ou menos, enfim, e começo a dizer, não, ser humano bom não tem isso. Nós somos como uma formiga que late. E toda vez que você castra alguma qualidade sua, que é divina, porque nós julgamos que ela é negativa e nós não sabemos utilizar, e aí eu vou pegar o gancho da palestra da Iraci, a gente cria o que a gente chama de conflitos existenciais, problemas, ou melhor, o que a Joana chama de sombra, que é o que a gente tem que trabalhar. É o que a gente não vê na gente e que a gente vai ver aqui fora. A gente vai ver nas pessoas que a gente gosta muito e a gente vai ver nas pessoas que a gente abomina. Nós temos as mesmas coisas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder pensar. Uma vez, uma paciente minha chegou para mim, ela estava muito revoltada lá, e ela falou que ela achava um absurdo a injustiça, e que ela estava muito brava porque fizeram uma injustiça com ela. E ela trabalha no fórum. E aí, eu perguntei para ela, mas você se vê injusta? E ela disse assim, não. Eu falei, não? E não. E ela explicou por que ela não se via injusta. E realmente, no que ela estava falando, teoricamente, ela não estava sendo injusta. E eu perguntei para ela, falei, mas olha só, mas se no mundo tudo acontece, os opostos acontecem ao mesmo tempo, significa que na nossa natureza humana, que também é a expressão desse ser divino que nós somos, elas acontecem ao mesmo tempo. Não existe como a senhora ser só justa. Ah, existe sim. Ah, não existe não. Todos os processos que a senhora recebe são justos? Não. Tem uns que eu não concordo. E o que você faz? Ah, eu tenho que dar prosseguimento. Então, a senhora é injusta. Não, mas se eu não der prosseguimento, eu não vou estar fazendo o meu trabalho, vou estar sendo injusta no trabalho. Exatamente. E qual a possibilidade de você ser só uma coisa? Não existe. Quando eu acho que eu sou justa com o outro, eu tenho que compreender que eu não o conheço, que eu não sei quem o outro é, o que o outro precisa. E muitas vezes o que eu chamo de ajuda pode não ser uma ajuda. E aí eu estou agindo injustamente. Vou dar aqui um exemplo, tá? Crianças são fofinhas, né, gente? Até os 3 anos. Porque dos 4 até os 12, eles têm um pacto com o diabo, com certeza, entendeu? É quando a criança começa a testar a gente, né? Você fala, demônio. E a gente tem certeza que elas vieram lá das profundezas horrorosas, né? Ou a gente que é espírita, leva na casa espírita e fala assim, tá obsediado. Né? Mas é só criança mesmo, né? Faz parte, todos nós já fomos assim. E imagina uma criança que está chorando porque não consegue fazer um dever de casa. Aí você chega para ela, né? Você que tem o coração, né, mole, chega para ela e fala assim, eu vou te ajudar. E você faz o dever para ela. Porque ela é fofinha, porque ela está chorando, porque ela está sofrendo realmente. Você fez uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ruim. Quer ver uma outra coisa que a gente faz? Isso é uma coisa que Jung fala que eu gosto muito. Ele diz assim, quando você encontra um idiota, e o idiota está fazendo alguma coisa bem idiota, você não deve contar para ele que ele é um idiota. Porque se você contar, você vai resolver o problema do idiota. E o idiota vai continuar sendo o quê? Idiota. Então você se faz de idiota. Porque aí são 2 idiotas e um problema. E um dos 2 idiotas vai ter que pensar, como não vai ser você, vai ser o idiota. E isso parece uma coisa injusta. Mas você não vai ajudar fulano? Às vezes eu não posso ajudar fulano. Só que nós, né, por conta desse nosso pensamento e por conta dessas idealizações que eu falei que a gente cai no mundo e já começa a seguir, né? Nós separamos essas qualidades dentro de nós. Nós amputamos a nossa natureza humana. Nós queremos ser santos, o que a gente julga de santo, sem nunca ter passado pela humanidade. Ou seja, a gente quer subir de nível sem nunca ter vivido o nível que a gente está. É a mesma coisa que a formiga, que eu dei o exemplo aqui. A formiga começar a achar que cachorros são mais evoluídos que formiga. Ok, ela achar isso. Agora, ela querer ser um cachorro sendo formiga... Não dá. Não dá.
Então, o que o nosso self, ou seja, o que a Joana chama do nosso self? O nosso eu interior, que não é esse eu que a gente conhece parcialmente, que eu falei que a gente pega de fora para dentro as informações, né? Que vai criando a nossa personalidade. Esse eu que realmente somos, que é a nossa herança divina, o que ele faz com a gente? Ele faz o seguinte, ele que tem a capacidade de nos olhar de cima e perceber o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, se nós estamos realizando a natureza humana na sua expressão mais plena, com a presença dos opostos. Se a gente não estiver fazendo isso, o nosso self começa a dar uma mexida na nossa vida. Como assim? Ele começa a atrair para a gente situações, pessoas, encarnações, família, coisas no trabalho, tudo, né? Doenças que aparecem, para ver se a gente consegue realizar, pensar. E toda vez que isso acontece, a nossa reação é de medo, ansiedade, a nossa reação é de resistência, porque aquilo que a gente sabe, a gente quer lutar para manter porque nos dá poder. E o outro que eu desconheço? Então, o nosso self comanda isso, e o nosso self está no nosso inconsciente. Por isso que Joana traz a psicologia com muita força, porque ela diz o seguinte, se a gente parar para olhar todos os ensinamentos de Cristo, a gente vai descobrir o simbolismo que existe dentro dele. Quando ele diz para a gente amar os nossos inimigos, e olha que coisa legal, e a gente pode fazer essa comparação, a palavra encarnação significa dar carne a, é você dar forma a. Vocês conseguem ver os seus próprios olhos? Alguém consegue ver o seu próprio olho? Se alguém disser que sim, eu vou achar um pouco estranho, né? Arranque óleo. Não tem como você olhar os seus próprios olhos. Então, sabe o que acontece? Você projeta aqui fora. Então, o mundo que nós vivemos, a nossa realidade, é uma projeção do que está dentro da gente. Então, aquilo que eu vejo no outro, na verdade, é aquilo que está onde? Dentro de mim. Se eu começo a compreender essa realidade, eu vou entender que quando Jesus fala, perdoai os vossos inimigos, ele não está falando para eu ir lá no outro, chegar para o outro que é meu inimigo, que eu tenho vontade, o ursinho carinhoso, que a gente quer esfolar a cara no asfalto, e falar assim para o ursinho carinhoso, te perdoo por você ser essa pessoa meio songamonga, tá? Você essa pessoa sem sal, sei lá o que, né? Mas te perdoo por qualquer coisa que seja. Isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque só funciona se você conseguir resolver a sua questão interior, porque aquilo te incomoda. Porque vamos pensar aqui, por exemplo, numa pessoa que a gente odeia. E não vem com essa história, né? Porque às vezes a gente vem em grupo, né, para esses congressos espíritas, aí quando, né, o palestrante pede para você pensar numa pessoa que odeia, como você tem que manter a pose, você fala assim, não odeio ninguém. Né? Sempre tem, gente, sempre tem uma entidade que faz isso, né? Você odeia alguém, gente, pode ser... Está valendo político, está valendo qualquer coisa, tá? Pensou? Ótimo. Agora pensa numa pessoa que adora essa pessoa. Quem está certo? Pois é, a gente vê o que está dentro de nós. Então, quando Jesus fala, perdoai o vosso inimigo, é uma coisa muito mais profunda do que você lá e falar assim, te desculpo. Não é te desculpo, é... Eu fico mal porque alguma coisa também está dentro de mim que não caiu muito bem. Me senti sem o meu poder, foi abalado o meu ego. O seu inimigo mora dentro de você. O nosso inimigo mora dentro da gente. São essas qualidades opostas que a gente não quer ver, que a gente acha que não são humanas e que a gente coloca no que a Joana chama de sombra. E que o nosso si mesmo vai fazer um esforço hercúleo para organizar a nossa vida, através do que a física quântica chama de sincronicidade, para que nós estejamos no lugar certo, na hora exata, nas circunstâncias ideais, para ver se a gente vê. É a mesma coisa que onde as formigas não me veem, as formigas não sabem de mim. Eu, para as formigas, talvez sou a deusa das formigas. É a mesma coisa que eu mexer na vida de uma formiga que eu estou percebendo que está meio preguiçosinha, sabe? Não está querendo muito trabalhar, eu dou uma mexida na vida dela. Ela não vai entender, ela vai reclamar. Né? Ela vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é o Deus dela interior querendo que ela realize a sua natureza, querendo que ela conheça as coisas que existem dentro de um ser humano. E aí, ela resiste. Mas a Francesca, que foi abduzida, gente,
quando ela tem essa experiência de conhecer o mundo transcendental, e o que eu estou falando de ser abduzido, você não precisa ser abduzido não, tá, gente? Porque a pessoa daqui a pouco sai daqui falando que é palestrante, falou que ele tem que ser abduzido. Mas não é isso. Nós somos arrebatados pela mensagem espírita, que fala pra gente de uma transcendência. Transcendência não é você, não é só evoluir, não. A transcendência que eu estou falando é interna. É a gente conseguir olhar para as situações da nossa vida e olhar para além delas. É como se eu olhasse, por exemplo, para uma doença e perguntasse: para que isso aconteceu na minha vida? Não por quê. Para quê? O que é que eu tenho que descobrir? O que eu tenho que perceber? Para que aconteceu, né? Perdi meu emprego. Para quê? Por que aquela situação foi necessária para mim? O que é que eu tenho que aprender com aquilo? Isso é transcender, é ir além da matéria, é ter uma vida espiritual, é ter uma vida com religiosidade, porque você começa a compreender os símbolos da sua encarnação, que dá forma ao que está dentro de você e você não vê, e começa a trabalhar isso interiormente. Então o processo de transição planetária começa dessa forma. E nós deveríamos ter uma atitude, né, de resignação a isso. Que atitude é resignação? Não é você aceitar e engolir, mas é você pensar. E pensar é uma coisa que a gente não gosta muito. Porque quando a gente pensa em alguma coisa que nós realmente precisamos trabalhar, dói. Por que dói? Porque por mais que a gente pense, vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu vou falar algumas coisas, caso você tenha essas coisas, você não precisa se manifestar. Rinite, gastrite, tudo que acaba em ite, né? Se você tem, né, sabe aquela válvula de escape, alergia? Eu tenho, né? Alguém espirrou. Não estou falando de você, mas vamos lá. Mas se a gente tem isso, por exemplo, né? Esses ites que a gente fala, isso é raiva contida, isso é raiva inconsciente. O final it mostra pra gente na psicossomática que é uma raiva inconsciente que a gente tem, certo? Se a gente resolve isso de maneiras materiais, aquilo some, mas não resolve, porque você vai repetir a mesma experiência até você conscientizar o que é que está aí dentro que tem que ser modificado. Não tem como a gente não fazer isso. E quando acontecem essas ites, a gente reclama. E você imagina num mundo onde a gente pensa que uma pessoa evoluída é uma pessoa que, ao invés de ser uma pessoa integral, é uma pessoa só boa, e esse não é o objetivo, porque o bem e o mal, se você souber utilizar, né, um homem sábio, ele sabe usar o mal para o bem. Como? O exemplo do idiota que eu acabei de dar para vocês. Como assim o mal? É ruim você deixar alguém ali fritando porque não sabe o que fazer da vida. Mas pior ainda é você solucionar o problema dele. Então eu tenho que saber a hora de fazer um e a hora de fazer outro. Eu tenho que saber. Mas como é que eu vou saber, Cristiane? Então a gente não vai, né? Porque eu não sei aquilo que o outro precisa. Por isso que Jesus falou: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Só que a gente tem ideais para seguir, ideais de pessoas boas. E isso começa a causar na gente um conflito, uma culpa, um medo, uma ansiedade, uma autopunição, um complexo de inferioridade. A gente vai ficando com a nossa criança interior ferida. Aquela criancinha que nasceu quando era mais nova, né? A gente, quando era novo, que começou com a nossa espontaneidade, mamãe e papai viraram para a gente e falavam assim: não faz isso. Eu tenho uma experiência ótima, né, gente? Mas eu acho que eu resolvi meu problema. Ou não, né? Porque vocês podem perceber que eu falo rápido. Você imagina uma criança, né, pequenininha, aos 5 anos, que falava rápido e nunca parava de falar. Era o meu caso. E a minha mãe chegava para mim e falava assim: filha, vamos brincar de mudinha? Aí eu, né, criança, você fala assim: vamos, como é que é a brincadeira? Você fica quieta e pronto. Tá, anjo? É assim. E a brincadeira durava 5 segundos, né? Eu falava: é chata, não quero mais brincar, né? Imagina se eu tivesse, por conta de ouvir isso, tá? E não que seja bom ou ruim, né? Porque talvez isso não é uma ofensa para ela, e com certeza não é. Para mim também não. Mas se para alguém fosse, imagina alguém criar um complexo de inferioridade em relação àquilo. A pessoa fica tímida para sempre. Eu não estaria aqui hoje, falando com vocês. Ou estaria morrendo de culpa, enfim, não sei.
mas me sentiria uma pessoa menos, inferior. Vou sair com os amigos, como eu gosto de falar, eu fico quieta, me sinto uma pessoa que não estou no grupo, que eu não estou pertencendo, né? E o que acontece quando a gente faz isso? A gente está naquele ideal. Então, se eu falo muito, a pessoa plena não fala, né? Ou, enfim, ou é mais equilibrada. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem alguns conflitos interiores que é formado pela nossa educação e por esses ideais, aí a gente começa a fazer o processo que a gente chama de autoconhecimento, de mergulho interior para nos curarmos. De quem? De nós mesmos. Para nos integrarmos, para conhecer dentro de nós partes que não puderam ser colocadas para fora. E como elas não podem ser colocadas para fora, elas são colocadas de outra maneira, ou através do corpo na somatização, ou através de situações que a gente não muito agradáveis. Então a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. E isso é espiritualidade. Isso é o que a transição planetária pede, que a gente tire os olhos do horizontal e comece a ver a nossa vida de uma maneira mais vertical. Mas para isso, para eu poder fazer esse trabalho de integração dos opostos, eu tenho que começar a repensar esses opostos. Eu tenho que começar a mudar crenças e valores. Eu tenho que entender que se Deus deu para a formiga a natureza da formiga, Deus não tem nenhuma missão especial para a formiga, nada demais a não ser formiga. Para o ser humano também. Nós não temos nada mais do que especial a não ser sermos o quê? Humanos. E é isso. Porque ia ser um absurdo a gente ter que ser outra coisa a não ser a nossa própria natureza. Então nós temos que amá-la, nós temos que procurá-la e nós temos que mudar esse padrão que a gente tem, muito idealizado, porque é um padrão onde a gente se culpa muito. A gente tem que repensar sobre as nossas questões. Porque se a gente não repensa, se a gente não muda esses padrões, a gente fica se culpando. E aí, o que acontece? Dor, sofrimento. Nós temos no Ocidente um ideal de perfeição. Já perceberam quantos procedimentos estéticos existem? Gente, hoje é absurdo. Hoje eu vejo um negócio que eu acho muito estranho, que são aquelas sobrancelhas pintadas. Micropigmentação, parece que você colou 2 taturanas aqui assim, 2 lagartas, né? Tem gente que pinta, parece o bigode do meu avô aqui, né? Tá. Você fala, nossa, que linda, meu bem. Luz em casa não, né? Também, noção também não tem. Mas enfim, tem gente que gosta, nada contra. Mas vocês perceberam que elas têm que ser perfeitas? Não pode ter falhas. Se tiver falha, você vai lá e conserta. O ocidental é assim. Então, a nossa ideia de perfeição é uma ideia que está para além do que a gente consegue fazer. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente ser humano. Então, eu preciso olhar para a natureza humana. Na natureza humana, por exemplo, felicidade não vem desacompanhada da tristeza. Como assim, Cristiane? Da mesma maneira que a justiça não vem desacompanhada da injustiça. O altruísmo do egoísmo. Como assim? Se eu sou hoje altruísta com alguém, talvez eu esteja sendo egoísta comigo mesmo. Como assim? Não estou falando que você está se punindo por fazer uma coisa boa para o outro, mas eu estou falando que quando você abre a mão pelo outro, né? Você abre a mão de si pelo outro, você abriu e fechou a mão ao mesmo tempo. Fechei para mim e abri para o outro. E não existe a possibilidade de eu fazer só uma coisa. E aí a gente se culpa quando a gente acha que alguém pensa que a gente é aquela coisa que é ruim. E aí a gente cria o que Joana vai chamar para a gente, Jung vai chamar para a gente de persona, das máscaras. A gente cria uma maneira de se apresentar para o outro, uma maneira de ir para o mundo, e a gente acredita que nós somos essa máscara que a gente cria, para defender aquela criança que nasceu pequenininha e que foi cortada desde pequena. Não pode, não pode, não pode. Por esses conceitos. Por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Não é porque a gente vai querer comprovar as coisas pela ciência. Mesmo porque Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz que nós não somos da alçada da ciência. Nós somos uma doutrina psicologista que estuda a alma e a sua condição pós-morte. E a alma, o inconsciente, por exemplo, não pode ser comprovado pela ciência. Onde é que ele está? Está aqui. Não dá para acontecer isso. O inconsciente coletivo. São coisas experimentais que nos mostram isso. Então, a fé raciocinada é o raciocínio acerca
do conceito que a gente vive, dos valores que a gente vive, do que é a natureza humana. Percebam que esses homens santos são humanos. Por que Jesus andava com homens de má fé? E aí a gente começa a perceber que essas contradições não são contraditórias. Elas falam para a gente do que é ser humano. Eu respeito o outro tal como ele é. Por quê? Porque a primeira coisa que eu entendo é que ser humano é a minha missão. Ser humano é a minha missão. E isso é o que tem de mais divino que você pode fazer. Como ser formiga para formiga é o que há de mais divino que ela pode fazer. E nós muitas vezes amputamos o que é o ser humano. Então a busca do si mesmo é isso. É esse mergulho na natureza humana. É essa capacidade que a gente vai fazer, né, vai começar a fazer, de repensar os conceitos que a gente está buscando. De olhar para o outro, quando eu falo, ai, fulano tem isso, eu detesto. Pera. Detesto não, é da natureza do humano. Traz para você. Pensa, reflete. Quando isso pode ser bom, pode ser bem utilizado. Só que a gente tem medo de pensar em certas coisas. A gente tem tabus. E esses tabus fazem com que a gente permaneça nesse mundo de sofrimento. Porque, em verdade, não somos nós que buscamos a Deus. É Deus que busca se realizar através de nós. Ele olha para a gente e fala assim, igual para a formiga, criatura, você veio ser humano. Eu sou o Deus que mora em você. E eu sou infinito em qualidades. Mas na tua atual conjuntura e situação, você vai ter que manifestar as qualidades de ser humano. Então manifeste elas de maneira plena, integral, com liberdade, com sabedoria. E a gente, quando a gente recebe essa informação, a gente olha para Deus e fala assim, o senhor está muito louco. O senhor está louco, isso aqui não é do humano não. Isso aqui é coisa do animal, isso aqui... E a gente começa a julgar. Então nós somos chamados o tempo inteiro. Só que nós não temos ouvido de ouvir, porque nós temos os olhos de julgar e o dedinho de apontar. E coisas em nós também. Parece que nós gostamos de nos machucarmos, né, de alguma forma. Parece que a gente, não que a gente goste, mas parece que a gente cultiva isso. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder pensar. Muitas criaturas, elas têm um complexo de abandono, que a gente chama. O que é isso? Em algum momento... Tá? Na educação delas, na vivência delas, ou porque elas trazem essa predisposição de vida passada, porque já viveram isso em outras encarnações, elas se acham seres abandonáveis. Por quê? Porque no fundo, elas não se valorizam e elas não se amam como elas são. Elas gostariam de ser diferentes, elas se culpam por serem de determinada maneira. Então elas se acham abandonáveis. O que é uma pessoa abandonável? É aquela que com certeza você vai conhecer e vai querer depois fazer o quê? Largar. Então, elas fazem isso. Elas entram, por exemplo, em qualquer tipo de relação interpessoal e elas começam a fazer processos de auto-boicote, para se tornarem abandonáveis. E no final, na cabeça delas, começou aquilo que elas pensam que elas conhecem dela, elas dizem, tá vendo como é que eu sou? É assim. A gente muitas vezes faz isso. Aliás, muitas vezes não, o tempo todo. E pensar de uma outra maneira é muito dolorido. Pensar que aquilo que a gente chama de defeito não é defeito, é um esforço hercúleo da nossa mente de ressignificar coisas que a gente julga como ruim. E isso exige que a gente pense. E também exige que a gente tenha olhos de ver, que a gente comece a olhar para a nossa vida de uma outra forma, não de uma forma, como os fatos. Os fatos são os fatos, mas o que é que o fato traz para mim? O que é que o fato diz sobre mim? Então não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que busca a gente, todos os dias, o tempo todo. Ele olha para a gente e ele fala assim, se você quer ser feliz, simplesmente seja você. Seja o que você é. Se você quiser ser santo, iluminado, uma pessoa maravilhosa, boa, plena, realize a sua natureza. Mas compreenda também essa natureza. Nós vamos para as escolas e aprendemos português, matemática, química e física, mas a gente não aprende o que somos.
não aprende como é que funciona a nossa cabeça, não aprende como é que a gente guarda memórias, né? As memórias são guardadas com afeto, e o afeto é produzido por nós, por aquilo que a gente julga, né? De bom, de ruim, aquela experiência, e muitas vezes nós ficamos presos exatamente nisso. É como se as circunstâncias dissessem para a gente o que a gente é, e é o contrário. Eu sou independentemente de todas as circunstâncias, porque eu sou humano, eu tenho tudo em mim. Então, se hoje eu mostro uma face para o outro, não quer dizer que eu não tenho a outra. Mas esse processo de você compreender o ser integral que nós somos, exige que nós possamos senti-lo e experimentá-lo. Exige vida interior, existe coragem de ser quem nós somos, coragem de olhar para o que a gente chama de defeito e entender que são qualidades que a gente ainda não consegue trabalhar, olhar para aquilo que a gente abomina e perceber que talvez o outro não é tão ruim quanto a gente pensa, olhar para aquilo que a gente admira e realmente encontrar aquilo dentro de nós, parar de projetar para os outros. Nós projetamos o tempo inteiro. Uma vez eu estava com uma criatura, eu sei lá o que ela me contou que ela fez, não era nada demais. Ela virou e falou assim: que Deus me perdoe. Aí eu olhei para ela e falei assim: Deus não tem nada a ver com isso, minha senhora. Que você se perdoe. Porque se você não se perdoar, Deus já te perdoou. Ele não te deu livre-arbítrio? Olhou para você e falou: vai, faz. E aprende. Agora, se você fez, errou e se culpa, você não está aprendendo. Para a gente aprender, exige um esforço muito grande de desaprender. Desaprender o que a gente achou que era certo e começar a olhar com outros olhos. Foi isso que Jesus fez. E para a gente poder entender o que Ele fez, Ele deixou parábolas. Parábolas são símbolos espirituais da nossa vida interior, né? Que Ele vai comparar com coisas da matéria para que a gente possa compreender. Então a gente tem que ter os olhos de ver, porque o nosso si mesmo chama a gente a todo momento e o tempo todo. Eu acho que nós somos 3.500 pessoas aqui, hoje, reunidas. 3.500 pessoas que estão aqui num tema de transição planetária. Então significa que são 3.500 pessoas cansadas. Cansadas do quê? De não se entenderem, que estão com sede, que querem algo mais, que querem olhar, talvez encarar esse sofrimento de uma outra forma. Algumas procuram ser acolhidas, e sim, a gente tem que ser acolhido, porque muitas vezes a realidade, né, aquilo que a gente tem que buscar é muito duro, porque a gente não consegue, se comparando com aquilo, a gente acha que a gente não conseguiu ou não vai conseguir. Mas nós somos 3.500 pessoas aqui, hoje, pensando diferente, tentando transcender as situações da nossa vida, tentando nos tornar plenos. Essa é a transição planetária. A mudança é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Eu estava vendo outro dia na internet uma mulher que escreveu assim no Facebook: apoio a uma, como é que ela falou? A uma invasão alienígena no Brasil. Porque o nosso país está ótimo, né, gente? Aí a hora que você vê como é que Deus tem os opostos, Ele vê um monte de gente, né, meio sem noção, reúne tudo num país só. Vocês acham que a gente vai ser invadido por uma Bélgica para organizar isso aqui? É a história do idiota. A gente tem que pensar, a gente tem que se incomodar. E nós temos uma dificuldade imensa de se incomodar. A gente cria qualquer coisinha para poder se distrair. Músicas, festas, vícios, e por aí vai. Mas o hábito de vida interior, que é o que a gente vai chamar de meditação, e meditação, gente, não precisa ficar sentadinho fazendo né? Porque se precisasse eu já ia estar lascada. Porque a única coisa que eu não faço é ficar sentadinha, nem calma dizendo né? Eu não funciono assim. Eu funciono pensando. Deve ter muita gente que também já tentou e não conseguiu. Alguém já tentou e já teve ódio de não conseguir, gente? Pode levantar a mão aí para falar. Ah lá, né? Os mais tímidos levantam. Pode, né? Ah lá, plena você, né? E é exatamente, porque a gente tem que compreender como é que a nossa mente funciona. É saber olhar para dentro, e cada um tem um jeito de se olhar, mas a gente tem que olhar. Então é isso, 3.500 pessoas aqui, para olhar para dentro e entender que a transição planetária, se a gente parar para pensar, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, que eu ouvi essa história de transição planetária, eu perguntei assim: mas de que ano é esse livro aí? Né? Era o Evangelho.
né? E aí a pessoa me respondeu 1800 e lá vai bolota, né? Que eu não sou boa de data. Aí eu parei, pensei e falei, para 200 anos de transição? Mas, gente, ou a gente é muito burro, ou a gente é muito lerdo. Até eu entender que a transição acontece o tempo inteiro, porque você vai se conhecendo. Quando a gente fala de felicidade, são os mundos felizes, a gente tem que entender que felicidade é o caminho, não é a chegada. O que a gente chama de felicidade acabou. O que a gente chama de felicidade é aquela coisa assim, né? Você ganhou um telefone novo, você faz... Acabou. Felicidade não é isso. Felicidade é o caminhar dessa descoberta de ser quem nós somos, da humanidade que existe dentro de nós, de aprender a pensar diferente. Isso é felicidade. Então a gente pode ter... Aí eu vou dizer para vocês por que a felicidade do ser humano é junto com a tristeza. Porque nem sempre a gente tem que aprender, a gente aprende de uma maneira light, né? Às vezes a vida vem, né, com uma pancada em cima da gente. Mas a gente está feliz se a gente atribui sentido a isso. Então que a gente compreenda, né, que a transição é interna. E aí eu vou fazer aqui uma coisa com vocês, né? Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que não vou cantar como a gente ouviu aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mesmo porque se eu vou cantar com vocês, vocês vão cantar comigo, porque se eu cantar sozinha, eu acabo com o congresso, né? Eu começo a cantar, a pessoa fala, obrigado, né? Fura os tímpanos e vai embora, né? E eu tenho certeza que todo mundo conhece essa música. E é uma música que fala para a gente desse momento de virada. É uma música que vai falar para a gente como a gente pode olhar de uma forma diferente para esse momento que a gente vive e atribuir sentido. E como que só depende de nós. Então eu vou pedir para a gente fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês me acompanharem em palmas. Eu começo cantando e vocês vão cantando comigo, tá? Mas aí é palma sincronizada, tá? Caso você seja aquela pessoa que não consegue se sincronizar, amor, não bate palma. Tá? Faz assim, dá uma acenadinha, faz qualquer outra coisa, porque bater palma vai estragar, né? Vamos ser, né, caridosos. A gente vai fazer o seguinte. Deixa aqui, tá? A gente vai bater assim a palma, ó. Podem começar. Vamos lá, comigo, gente. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo. Vai, gente, comigo. Obrigada. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Gente, eu não estou ouvindo. Eu vejo... repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Vamos nos permitir. Pela atenção de vocês, muito obrigada.